Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais essa aula, né, que a gente está fazendo aqui no nosso grupo, na nossa comunidade de mães imigrantes e expatriadas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, uma delícia começar mais essa noite, trazendo aí que a gente estuda sobre neurociência, sobre desenvolvimento infantil, né? As trocas no grupo têm sido riquíssimas por lá. Uma alegria muito grande para mim, para si, ver esse projeto que foi criado há tanto tempo aí, ganhando asas e decolando, né? Hoje a gente vai falar sobre o cérebro da criança e a birra. E eu vou ser bem sincera para vocês, esse termo birra me incomoda, sabe? Eu não gosto nem de usar ele, a gente usa mais porque é o mais conhecido, né? Mas eu gosto sempre de trazer sobre explosão emocional. Eu acho que define muito mais o que acontece verdadeiramente com a criança. A palavra birra tem muito preconceito na sociedade, né, em relação a essa palavra, ela é usada de uma forma muito preconceituosa, como se fosse algo manipulativo por parte da criança, intencional, no sentido de conseguir alguma coisa, e à medida que a gente foi evoluindo com essa aula, vocês vão perceber que isso não acontece justamente porque o cérebro infantil ele está em desenvolvimento. Então, vocês vão perceber quanto vai ficar mais claro em relação a isso, quanto a birra pode ser trocado por explosão emocional. Bom, aqui eu trouxe para vocês um corte longitudinal de um cérebro humano, né? Esse é o nosso cérebro cortado aí de forma longitudinal, tá? Então, o cérebro da criança, ele já nasce ali com todas as estruturas necessárias, né? Ele já nasce com todos os neurônios ali dentro, mas ele não nasce com as conexões neuronais na parte do córtex, que é essa parte número 3 aqui em cima toda, que eu estou mostrando na setinha. As conexões entre os neurônios, elas acontecem, mas elas já nascem, né, ali funcionando, no tronco cerebral, que é essa parte aqui, número 1, aqui embaixo, que é a nossa região responsável pela nossa sobrevivência, pelos nossos instintos de sobrevivência ali e pelos nossos comandos autonômicos, que a gente chama, né? Então, o batimento cardíaco, a frequência respiratória, o funcionamento do nosso metabolismo, do intestino, algo que o nosso lado consciente não tem controle, né? Funciona sozinho mesmo, sem que a gente precise comandar para respirar, para o coração bater. E aqui o número 2, que é o nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, né, responsável pelas nossas emoções. Então, a criança, eu falo sempre que são 3 andares, né? O andar 1, o andar 2 e o andar 3, né? Para a gente ficar mais fácil de entender. Então, a criança nasce já com o andar 1 e o andar 2 funcionando, mas o andar 3, que é o nosso córtex cerebral, ele vai ganhando conexões desses neurônios que já estão ali, mas eles vão se conectando à medida que as experiências da vida vão acontecendo, as experiências do ambiente vai acontecendo, à medida que essa criança vai observando o ambiente, e os neurônios espelho vão replicando aquele funcionamento daquele cérebro. Então, diante de um ambiente seguro, repleto de afeto, repleto de carinho, de amor e de estímulos equilibrados e de uma nutrição adequada, esses neurônios eles vão se conectando. Então, esse desenvolvimento cerebral, ele acontece sempre de baixo para cima. Então, ele, né, ali, desde o início da gestação, ele começa aqui embaixo e ele vai desenvolvendo para cima. Então, até o número 2, ele nasce com as conexões acontecendo, e o número 3 vai acontecer ao longo da vida. E a última parte, então, se a gente for pensar aqui baixo para cima na nossa cabeça, a última parte que vai mesmo começar, que vai começar a se desenvolver, é aqui o nosso córtex pré-frontal, que é essa área aqui azul, tá? É o nosso centro inibitório, ele é responsável pelo planejamento lógico, tá? Ele é responsável aí pela empatia. Então, ele começa as conexões, começa a ganhar conexões a partir dos 4 anos de idade, e a ciência já traz hoje que ele termina por volta dos 25, 30 anos de idade. E algumas pesquisas têm trazido 30, 40 anos de idade, tá? Então, né, tem muito adulto aí com córtex pré-frontal que ainda não está 100% formado. Obviamente, se a gente fala que ele começa essas conexões e esse funcionamento aos 4 anos, a gente vai ver ele funcionando aí, mas não 100% durante todo esse período dos 4 até os 30 anos de idade. Mas ainda é possível ver, e a gente vai ver aqui de acordo com o comportamento que a gente vai apresentando, que muitas dos desafios que a gente tem com a infância é porque esse córtex ainda é imaturo, né?
e a criança precisa mesmo de uma ajuda do adulto para algumas regulações aí de comportamento, de explosão emocional, tá? Então, o cérebro da criança, ele depende das experiências, das interações para conseguir se desenvolver, e desde que sejam positivas, né? Toda interação que essa criança tem com os pais vai ter repercussão por toda a vida. Então, por isso que a gente fala, né? A infância, ela não é somente uma fase da vida, ela é toda a vida, né? Tudo que a gente vivencia ali de experiências no nosso cérebro vai impactar ao longo da vida, na vida adulta. A infância mais longa de todos os seres vivos é a infância do ser humano, né? Nenhum outro cérebro continua se desenvolvendo por tanto tempo igual o cérebro humano, para mostrar para a gente o quanto a infância ela é importante, o quanto é essencial essas experiências acontecerem, porque toda a formação dessas conexões ali do córtex que eu mostrei, elas vão se dar através dessa troca de experiência do ambiente que essa criança vivencia. Então, de acordo com o estímulo, de acordo com a nutrição, que eu já falei, de acordo com, né, as relações com as pessoas, enfim. Aqui, essa imagem, ela é muito legal porque ela é uma imagem de ressonância, né, com contraste, ela mostra para a gente as zonas de ativação do cérebro humano, de acordo com a idade. Então, tudo que está em verde é porque está começando aí as conexões, e tudo que está em azul já terminou as conexões, então é uma área que funciona totalmente. Para vocês verem que ali por volta dos 20 anos, ó, a gente ainda tem verdinho, a gente ainda tem regiões que as conexões ainda não se estabeleceram, né? Que ainda falta. Então, a ciência traz hoje que é por volta dos 30 anos mesmo, que esse córtex pré-frontal, que é uma das regiões mais importantes, a gente vai entender por quê do nosso cérebro, e que faz a gente diferente dos primatas, né? Que faz a gente diferente dos primatas, é justamente esse nosso córtex pré-frontal, porque os primatas não têm, né? Só o Homo sapiens tem, que vai terminar de se desenvolver por volta dos 30, 40 anos de idade, tá? E quais são as funções desse córtex pré-frontal? Que começa aí aos 4 anos, começa aos 4 e só termina por volta de 25, 30. Empatia, né? Então, essa capacidade de perceber, poxa, meu irmãozinho, meu amiguinho, tá precisando mais desse objeto do que eu, né? Ou, coitadinho, ele vai ficar triste se eu não emprestar, né? Agora a gente entra na questão do emprestar. Então, a empatia, o controle inibitório, eu vou trazer para vocês bem claro sobre ele aqui, tá? Porque é a questão do não na criança. Responder com flexibilidade, então são essas mudanças repentinas, né? Quem é que não percebe quanta dificuldade a criança tem em mudanças repentinas? Então, você fala para ela que você vai em algum lugar e de repente você muda de ideia, para a criança é muito difícil, né? Regular emoções, que está relacionado ao nosso centro inibitório, né? As respostas de eu me sinto seguro, porque daí eu uso o meu córtex pré-frontal para refletir, para planejar, para saber que realmente eu estou seguro, para inibir, por exemplo, uma emoção de medo, né? Relacionado também com o centro inibitório aqui. Regulação corpórea, então, de movimentos, eu não posso bater porque eu posso machucar uma pessoa, então eu consigo controlar o meu corpo para que aquele movimento não seja feito. Então, também está relacionado a essa função. Moralidade, intuição, comunicação sintonizada. Eu espero a outra pessoa parar de falar para eu começar a falar, né? Quantos pais reclamam também, mas ele fica entrando no meio da conversa, ele não sabe esperar, e é tudo natural da infância, gente. E a gente começa a encaixar os pontinhos, né? E a perceber que a gente precisa mesmo entender sobre o desenvolvimento infantil para a gente parar de cobrar tanto das nossas crianças. Modulação do medo, né? Você não precisa ter medo, né? Tem que enfrentar esse medo sozinho, mas não é bem assim, porque a criança ainda não tem essa capacidade dessa modulação. E o planejamento, o planejar alguma coisa. Eu vou fazer isso aqui de propósito, porque daí minha mãe vai ficar chateada comigo, ou eu vou me jogar aqui no chão, porque daí eu vou conseguir aquilo que a minha mãe não está querendo me dar. Então, o planejamento também vem do córtex pré-frontal, que só começa a desenvolver com 4 anos e termina com 25, 30 anos. E se vocês observarem aqui, a adolescência também se encaixa aqui em muita coisa, né? A questão do controle inibitório, regular emoções, o quanto os adolescentes ainda são explosivos, né? O quanto os adolescentes ainda têm a impulsividade intensa, né? Então, eu me jogo para o mundo sem medo, né? Então, mas eles já têm aí mais empatia. Então, é um córtex que está desenvolvendo, mas algumas funções ainda não estão completas, tá? O centro inibitório, que eu prometi trazer para vocês mais detalhado,
É exatamente sobre isso aqui. Então, fica muito claro para a gente, e o centro inibitório ele tem uma função essencial aí em inibir, por exemplo, comportamentos, inibir um bater, um gritar, um dar murro, né? Uma emoção, uma explosão emocional. Então, o centro inibitório, ele inibe mesmo algo que está acontecendo ali no nosso sistema nervoso autônomo e que não necessariamente precisa acontecer, porque o cérebro toma consciência daquilo. Então, ele também está localizado ali no córtex pré-frontal, é uma das funções do córtex pré-frontal. E se eu disser para vocês agora, não pense em um elefante azul. Então, muito provavelmente, 100% de vocês pensaram no elefante azul primeiro. Depois vocês jogaram essa informação aqui no córtex pré-frontal. Disseram, opa, ela disse para não pensar no elefante azul. E aí você inibe esse pensamento e pensa num preto, por exemplo, né? Então, vem muito desse lugar na criança. Então, quando você fala para a criança que não tem a capacidade de inibir, né, esse pensamento ou de inibir a ação, e você diz para a criança, não põe o dedo ali. E aí você fala, cara, essa criança tá me desafiando, porque eu falei para ela não pôr o dedo ali, e foi aí que a criança pôs o dedo ali. Não mexe, a criança vai e mexe. Não pega o copo, a criança vai e pega o copo. Gente, isso é impressionante, né? Porque quando o Benício tinha 3 anos, ou seja, essa região do córtex pré-frontal não tinha nem começado a desenvolver, teve um dia que ele pegou um copo de suco e ele começou a virar assim, né? E assim, é muito automático para a gente dizer o não, né? E eu falei para ele, Benício, não vira o copo de suco no chão. E assim, foi impressionante, porque ele olhou para mim e fez assim. Então, o quanto pra gente, né, que às vezes quem tá no lugar de não entender que isso é algo natural, porque ela não tem essa capacidade de inibir nem o movimento e nem esse pensamento, acha que a criança está desafiando, né? E aí a criança pode receber um grito ou uma agressão, ou dizer, você está me desafiando de propósito, né? A gente acaba levando isso para o pessoal, porque foi assim que a gente recebeu, né? Na nossa geração, se a gente fizesse algo assim, era uma cintada que levava. Então, é importante que a gente entenda que esse centro inibitório da criança começa ali por volta dos 4 anos. Eu consigo ver na minha casa nitidamente a diferença do Benício que tem 4 anos para o Matheus que tem 7 anos na questão do desenvolvimento do córtex pré-frontal nessa função do centro inibitório. O Matheus, hoje eu já digo para ele, Matheus, não faz isso, meu amor, que isso aí pode te machucar, ou não faz isso, que isso pode machucar o seu irmão. Ele olha para mim e ele diz assim, ok, mamãe, sabe? Então eu percebo, e ele consegue, sabe? Ele consegue realmente inibir. Algo diferente do Benício, que se eu disser para ele, o Benício, não bate no seu irmão porque ele, né, machuca ele. Ele fecha a mãozinha, ele vai e ele bate de novo. E vem desse lugar, né, do elefante azul. Então, ele consegue só pensar naquilo que eu falei. Ele não consegue pensar no não e inibir a ação ou inibir o movimento do pensar, tá? Então, isso é muito importante que a gente entenda, porque explica muito do comportamento, da explosão emocional, da birra, que a gente vai falar aqui. Importante trazer para vocês, falando em conexões, que o cérebro da criança, ele nasce com 100 bilhões de neurônios. Então, é muito neurônio, né? Ele faz milhares de conexões, um neurônio faz milhares de conexões por segundo. Então, é algo muito intenso acontecendo. É um HD novinho ali, ó, todo potente. E a gente fica na vida adulta aí com cerca de 20 bilhões de neurônios. E o que que acontece, né? À medida que essas experiências vão acontecendo, e esse córtex, né, que é aquela região número 3 que eu mostrei no começo ali para vocês, vai acontecendo essas conexões, né? Esses neurônios, eles vão ganhando conexões com as experiências vivenciadas. São muitas conexões principalmente nos primeiros anos de vida, tá? No primeiro ano de vida é o mais intenso, mas até 3 anos é muito intenso. Então, como é muita conexão acontecendo, vocês olham aqui com 2 anos, né, aqui nessa imagem, olha para vocês verem, parece um emaranhado, né? Então, tudo que a criança vai observando, que ela vai aprendendo, que ela vai recebendo de estímulo, vai fazendo nova conexão, então eu aprendo a engatinhar, eu aprendo a sentar, eu aprendo a falar dadadá, eu aprendo a falar mamã, papá, eu aprendo a apontar, eu aprendo a falar, e novas conexões vão sendo estabelecidas, né? E essa imagem mostra nitidamente isso aqui. Só que o que acontece? Aos 2 anos, que é quando começa, né? Por que eu coloquei 2 anos? Porque coincide exatamente com o que a gente chama aí da explosão emocional dos 2 anos, que é o nosso terrível two, né? Que é os terríveis 2 anos, que coincide exatamente aqui. Porque é nesse momento que acontece a nossa primeira poda neural, que é fisiológico, que todo cérebro tem.
E essa poda, eu gosto de comparar como se fosse a uma árvore mesmo, que ela precisa ganhar força. Então, muitos raminhos eu não uso mais. Por exemplo, o raminho de engatinhar e de apontar coisas, eu não uso mais, porque eu já sei andar e pegar aquilo que eu quero, eu já sei falar e conseguir aquilo que eu quero. Ou eu já sei, por exemplo, eu não preciso mais engatinhar, né? Eu já sei andar, eu é, é, já sei falar e conversar. O Benício entrou aqui no quarto, me tirou a atenção. E o que acontece é que algumas funções não precisam mais acontecer, mas outras funções essenciais vão acontecer de agora em diante e eu preciso ter caminhos mais estabelecidos. Então, o andar vai ficar para o resto da minha vida. Então, eu preciso que ele seja muito forte. E para ele ser muito forte, muito fortalecido, eu corto aqueles que eu não preciso mais, né? Então, é igual a poda de uma árvore mesmo. E quando acontece essa morte celular dentro do nosso cérebro, né? Que é essa apoptose celular, acontece coincidentemente as explosões emocionais, que é como se a gente liberasse mais citocinas inflamatórias, porque esses neurônios estão tendo essa poda neural. Então, as explosões emocionais, elas tendem a ficar mais intensas, tá? Porque esse cérebro é como se ele entrasse numa sensação mesmo de ameaça. E eu gosto de falar em relação a isso da árvore, porque a árvore também, quando a gente corta ela, né? Quando a gente poda ela, primeiro ela dá aquela murchadinha, como se ela ficasse ameaçada mesmo, e depois ela ganha força naquilo que ela precisa. Então, é uma organização. A primeira poda neural com 2 anos é uma organização do cérebro. Deixa eu ver o que realmente eu vou usar aqui ao longo da minha vida, o que esse ambiente me mostrou que eu vou usar aqui ao longo da minha vida, para que isso se fortaleça. E a segunda poda neural acontece aos 14 anos, né? Que também é uma fase intensa de explosões emocionais. Quem tem adolescente aí sabe disso, que vai acontecer aos 14 anos. Temos um participante especial aqui, tá? Que vai acontecer aos 14 anos de idade. Vamos lá. E trazendo para vocês aqui daqueles andares, né, que eu coloquei para vocês, que é o primeiro andar e o segundo andar, a gente tem o nosso sistema nervoso autônomo, que é o que controla a frequência cardíaca, a frequência respiratória, e que também detecta no nosso corpo as nossas sensações de ameaça e responde para a sobrevivência. Então, ele é totalmente responsável pelo nosso instinto de sobrevivência mesmo. E ele não exige o funcionamento aí do nosso córtex, do nosso centro inibitório, por exemplo, do nosso córtex pré-frontal. Por quê? Por exemplo, se a gente está lá diante de um urso na floresta, e se ao invés de correr, né, sair correndo ou lutar contra o urso, a gente ficasse pensando, deixa eu ver qual é a melhor forma de eu correr aqui, ou qual é a melhor forma de eu lutar contra esse urso, muito provavelmente a gente seria atacado e seria devorado e a espécie humana já teria acabado. Então, é no instinto de sobreviver. Se eu detecto ameaça, eu já reajo, né? Então, eu sinto ameaça e a reação já acontece, sem que eu pense antes, tá? E a gente vai chamar isso aqui de zona vermelha. Vocês receberam lá aquele resuminho que a gente mandou pelo grupo de WhatsApp e fala bastante sobre essas zonas lá, né? Então, ele ativa aqui essa zona vermelha, que é o nosso sistema de luta ou fuga. Então, eu estou ativo aqui para fugir, porque eu detectei ameaça nesse ambiente. E caso essa ameaça seja muito intensa e esteja gastando muita energia, e o corpo entende que ele precisa sobreviver, existe o nosso sistema parasimpático, né? Para o simpático. E ele diz exatamente assim, pô, cara, você tá gastando energia demais aí, vamos parar, vamos pausar aqui, porque senão a gente não vai sobreviver gastando tudo isso de energia, não. Então ele congela, ele paralisa mesmo, sabe? Então ele faz todo o oposto do simpático, né? Paralisa aí o sistema e dá aquela congelada, tá? E dentro do parasimpático a gente também tem o nosso nervo vago ventral, que é responsável pela nossa sensação de segurança. Então, se eu recebo aí um lugar, se eu consigo, através do meu sistema de luta ou fuga, que é o meu vermelho, encontrar um lugar seguro, né? Porque eu corro ali do urso, escondo em uma caverna e sei que eu tô segura dentro daquele lugar. Aí o meu sistema parasimpático, que é o nervo vago ventral, ele é ativo e diz, pô, você tá seguro agora, você pode reduzir aí essa acelerada que você tá. Então, é quando você recebe um abraço, né? Quando você recebe um carinho, quando alguém diz para você, tá tudo bem, você tá seguro, né? Quando você tá sozinho em casa e de repente chega, né? Começa a ouvir barulhos, mas chega alguém que você confia e você diz, ufa, então, é o seu parasimpático ventral aí sendo ativado e dizendo para você, você está segura, né? E você sai dessa zona de ativação, dessa sensação de luta ou fuga.
E quem é que capta todas essas informações para ativar nosso sistema de luta ou fuga? Chama neurocepção, tá, gente? E a gente tem a interocepção, a exterocepção, mas não vou entrar em detalhes com vocês, mas é como se fosse um radar de ameaça. Eu gosto de chamar assim porque fica muito mais didático, né? Então, é um radarzinho que fica detectando o tempo todo aqui. Tá seguro ou tá em ameaça, né? Então, ele fica o tempo todo aqui interpretando o meu ambiente, o toque que eu recebo, o olhar daquela outra pessoa que eu recebo, né? O quanto às vezes a gente vai para um ambiente e a pessoa te olha meio estranho e você fica meio com aquela sensação ruim daquela pessoa, né? Então é isso, é o seu radar de ameaça detectando algo ali que não foi legal, né? E um ambiente seguro, o que é o ambiente seguro para esse corpo humano, né? Principalmente para a criança. É quando eu recebo amor e as experiências positivas do meu cuidador, então eu me sinto seguro. É a nossa relação de apego seguro com o meu cuidador, então eu tenho ali proteção, previsibilidade emocional, proximidade, que é contato, tenho um cuidador que brinca comigo, que se engaja comigo. A corregulação vem dessa sensação de ambiente seguro também, então todas as vezes que eu me sinto aqui ameaçado, inseguro, eu tenho alguém que me abraça, que me acolhe, ou que está perto de mim, não necessariamente, né, abraçando, mas que está perto de mim, me mostrando segurança, né, não me mostrando mais ameaça com grito, não, mas me mostrando segurança através do olhar, da atenção, do carinho, da voz dizendo você está seguro, está tudo bem aqui, então o acolhimento e a conexão emocional, que eu me sinto, se eu me sinto conectado com os meus cuidadores, que são as pessoas que vão me proteger aqui das ameaças do urso da caverna, por exemplo, então eu me sinto seguro, tá tudo bem. Então, essa é a sensação de um ambiente seguro. Quanto mais seguro o ambiente, quanto mais a gente tem esses fatores aqui, mais aquelas conexões cerebrais do andar 3, elas acontecem, tá? Então, melhor aquele cérebro, aquela parte cortical do cérebro vai se estabelecendo. Porque se o ambiente não é seguro, se o ambiente é um ambiente inseguro, meu corpo entende que ele tem que ficar no andar 1, né? Que é aquele que garante para mim a minha sobrevivência. Então, para que eu vou para o meu andar 3 se o andar 1 está precisando muito de mim? Então, fica ali no andar 1 e no andar 2, que são as emoções, né? E E qual é esse esse 3 ambiente também, né, inseguro? gente, trazendo aqui das zonas, né, Pri? É a zona Sim. vermelha. É aquele estado de alerta que o corpinho da criança ou nosso, enquanto adultos, nós entramos. E o que é esse ambiente inseguro, né, gente? O que mostra para esse corpinho da criança, o que mostra até para o adulto mesmo, né? Se a gente colocar aqui nesse lugar de ser humano, o que mostra? É, punição, castigo, ameaça, as interpretações da criança, né? Eu tenho medo aqui de perder os meus pais, eu tenho medo de ser abandonado na chegada de um irmão, por exemplo, né? Eu tenho medo da rejeição, no caso das explosões emocionais dos 2 anos, né, que vão fazer esse movimento corporal de luta ou fuga. Medo da rejeição toda vez que eu recebo um não, porque eu começo a receber não o tempo todo. Então, é como se meus pais estivessem me rejeitando, né? Como assim? Eu só recebia até aqui olhar de amor, de carinho, né? De aconchego, aquela admiração do bebezinho de 1 ano. E quando eu começo a ganhar autonomia, me movimentar mais, querer explorar o ambiente, que isso é muito natural do meu corpo, eu preciso explorar para aquelas conexões acontecerem do andar 3. Aí eu começo a receber um monte de não, e de cara feia, né? E de voz firme. E aquele corpinho vai entendendo, poxa, né? Eu posso ser rejeitado pelas pessoas que eu mais amo. E isso é uma interpretação que não acontece de forma consciente, tá, gente? É esse radar que interpreta tudo isso e vai desencadeando aí as respostas. Então, é a ativação dessa zona vermelha. Então, quais são essas sensações, para deixar mais claro para vocês e um pouquinho mais detalhado? Então, toda sensação de ameaça é aquela que afeta a minha sobrevivência, né? Então, fome, né? Pode afetar aí a minha vida, sede, dor crônica, problema intestinal, diarreia, vômito, constipação, o sono, que é muito importante aqui, então a privação de sono, um sono bom é essencial para essa sensação de segurança do corpo humano, tá? Incômodos, algumas crianças, alguns adultos são mais sensíveis ao som, aos estímulos, aos toques, ao que é visto, cheiro, sabor, movimento, e aqui a gente entra muito nas crianças com o diagnóstico do autismo, né? Elas são hipersensíveis a muitos estímulos, e por isso elas estão mais tempo na zona vermelha, elas ficam mais ativadas do que as outras crianças, e por isso alguns comportamentos eles acabam se destacando, né? Grito, botar a mãozinha assim no ouvido, né? Não conseguir ficar em lugares que tem muito barulho.
não conseguir se concentrar, porque é como se aquela mente precisasse fugir o tempo todo de alguma coisa que está acontecendo ali. Então, ela não consegue nem se concentrar e não consegue ir para o andar 3, né? Então, tem um atraso do desenvolvimento, da fala, pensamentos e sentimentos. Então, são interpretações do cérebro infantil. Eu falo que a criança, ela capta muito bem, mas ela interpreta muito mal, né? A única interpretação que a criança tem é: me sinto amado ou não me sinto amado. Então, tô ameaçado ou tô seguro. Então, por exemplo, a chegada de um irmãozinho é muito nítido aqui, né? O quanto a criança começa a interpretar que aquele papai e aquela mamãe pode estar amando mais o irmão do que eu, porque é um bebezinho, porque eles estão cuidando mais dele, porque todo mundo tem aquele olhar de amor, de paixão por ele. E eu que tô aqui com os meus 2, 3, 4 anos, eu tenho o olhar do não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A criança começa a interpretar e começa a ter a sensação de que ela pode perder o amor dos pais. Então, esse corpo começa a ativar mais essa zona vermelha, tá? Deixa eu só passar aqui, peraí. E aí, a gente entra aqui na função, mais uma vez, do córtex pré-frontal, que diante dessas sensações, né, desse corpo que sente essa ameaça, é ele que entraria aqui, né? Mas a criança não tem ele ainda completamente com as suas conexões funcionando, mas ele entraria aqui dizendo para essa criança: olha, você não tem o perigo de perder o papai e a mamãe, porque eles te amam, né? Tem amor para os dois. Ou esse barulho que está acontecendo é só a maquininha cortando o seu cabelo. Então, essa é a função do córtex pré-frontal, né? De tomar consciência daquilo que está acontecendo e inibir aquela resposta ao estresse que está grande, aquela resposta à sensação de ameaça que está grande. Então, ele entra aqui, entraria, né? Só que isso só acontece no adulto. Quantas vezes, por exemplo, a gente está sozinho em casa e ouve um barulho, né, na janela, que você fala: caramba, né? Tem alguém aqui, vai entrar, seu coração acelera, né? Você começa a palpitar, a respiração começa a ficar mais ofegante, e de repente você toma consciência e você diz: caramba, não, isso aqui não é nada, né? É só o vento que bateu, e você faz o caminho contrário de inibir essas sensações corporais, de acalmar o seu corpo, de respirar forte, pensar: não, eu tô segura, tá tudo bem. A criança não tem a capacidade de, por si só, sentir que ela está segura. Ela precisa de um adulto trazendo para ela isso em palavras e em ações, né? Através de um abraço, de um olhar, de um toque, da voz dizendo: filho, você está seguro, tá tudo bem, eu tô aqui com você. Então é como se ela usasse emprestado esse córtex pré-frontal do adulto, porque o dela ainda não está completamente desenvolvido. Então, eu trouxe aqui para vocês aos 2 anos, porque quando começa a ficar mais intenso, né? Então, a gente tem essa poda neural, que para a criança já é um estresse, né? Dentro do corpinho dela, biologicamente falando. A criança, ela já começa a ter a habilidade de fazer sozinho, então ela já começa a ter um afastamento maior dos pais, né? E o quanto essa habilidade de fazer sozinho, às vezes, começa a incomodar a gente mesmo, né? Porque a gente quer que essa criança faça no nosso tempo, do nosso jeito, aquilo que a gente escolheu. Então, a gente já começa ali os olhares de rejeição, que vão ativando aí esse sistema vermelho da criança. Então, tem esse encontro do eu, que ela começa a ficar mais autônoma, e ela vai buscar mais essa autonomia em coisas assim que você nem percebia antes, mas que agora ela quer fazer. Eu quero fazer porque eu sei que eu dou conta, né? Aquela poda neural fortaleceu caminhos aqui que agora eu sei que eu posso, né? E ainda é uma criança incapaz de comunicar em palavras. Então, o quanto isso para ela é difícil, né? Porque ela tem aquelas emoções acontecendo, às vezes ela quer fazer aquelas coisas, mas ela não consegue ter vocabulário ainda para dizer tudo. Então, ela ainda está muito no andar 1 e no andar 2, né? Ela não consegue, através de palavras, expressar o querer dela. Então, para ela, para o cérebro dela, é como se acontecesse ali diante de um não, diante de um adulto que acelera muito ela, diante de um adulto que fala: não, deixa que eu calço, uma explosão emocional dentro desse cérebro. Então, ela ativa de forma muito intensa, então é isso que acontece nas explosões emocionais, ela ativa de forma muito intensa aquele sistema vermelho, e ali ela começa a sentir raiva ou começa a sentir medo, então é uma emoção muito intensa, e o adulto vê, né, diante daquela explosão emocional, seja no supermercado, porque negou alguma coisa, né, e ela queria porque queria aquilo, mas o córtex pré-frontal dela, o centro inibitório, ainda não tem as funções ali que a gente falou, né, dessa
transição de ideia, né? Então ele vai para o mercado achando que ele vai ganhar alguma coisa, quando chega lá, não, 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 não em tudo. Então ela entra mesmo em explosão emocional e entra nessa sensação de rejeição e acaba ativando esse sistema de luta ou fuga. E o adulto vê isso como manipulação, pirraça, manha, mas a gente acabou de ver ali atrás o quanto esse córtex pré-frontal, ele é responsável por um planejamento lógico, né? Por fazer algo de forma proposital. Então, se a criança não tem ele com conexões ativas ainda, que ainda está começando o funcionamento dele, ela ainda não tem a capacidade de manipulação, ela não faz aquilo proposital. É uma resposta corporal do sistema dela que sentiu ameaça diante da situação que ela está vivenciando e ativa aquele sistema nervoso autônomo, que funciona sozinho, né? Buscando zona de segurança de novo, buscando ali o olhar do meu pai de que eu sou aceito, eu sou amado, eu tô protegido, né? Nada tá me ameaçando e tá tudo bem. Então, o adulto vê manipulação, pirraça e manha. E a criança sente assim, né? É como se ela verdadeiramente se afogasse nas emoções sozinha, quando a gente não dá as mãos para essa criança. Então ela se sente afogando nas emoções e ela não consegue sair dali, gente. Ela não tem ainda maturidade para sair dali sozinha. Ela não tem, então é uma sensação realmente de afogamento. Ela tá ali dentro, cheia de emoções, o corpinho dela fazendo vários movimentos, e quanto mais movimento aquele corpinho faz, de se jogar no chão, de gritar, mais ela recebe olhar de reprovação, mais ela recebe olhar de rejeição. Vocês já pensaram o quanto isso é triste, né? No olhar da criança, na visão da criança. Então, olhando por ela, né? Vivenciando o que ela vivencia diante de uma explosão emocional, de tipo, eu tô aqui, meu corpo tá fazendo isso, né? De uma forma autônoma, eu não tenho controle sobre isso. E quanto mais ela busca ajuda, menos ela recebe, né? Então, olhando pelo olhar dela, chega a doer, né? Então, essa criança diante de uma sensação de Ou ameaça, se ela recebe, né, Pri? Ela recebe num formato de distração, né? Ah, não, 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 olha aqui, não vamos chorar, não, né? Peraí, filho, olha só, vamos ler esse livrinho? Ah, e se você pegar esse celular aqui, vamos ver aquele episódio que você queria? Então, o tempo todo, assim, ao invés da gente entrar e assumir o nosso papel na corregulação dos nossos filhos, ou a gente entra na manipulação através da distração, né? Hoje a gente encarna no nosso papel no autoritarismo de já chega, cala a boca, para mim já deu. E aí a criança, ela congela, porque ela entra no lugar de medo e ela não sabe se defender para poder expressar o que ela precisa. Então, de novo, né, esse lugar do acolhimento, dessa conexão que a gente precisa fazer, desse convite mesmo à empatia que os nossos filhos nos fazem todos os dias. E quando a gente fala sobre educação positiva e traz tudo isso aqui para vocês, meninas, é para a gente passar a olhar para os nossos filhos e para os seus comportamentos, especificamente o tema de hoje, de uma forma muito diferente. Porque tudo isso que eu sei hoje sobre o cérebro da criança, eu não sabia quando meu filho nasceu. E eu não sabia ajudá-lo a se corregular, porque eu não tinha esse conhecimento. Mas hoje, trazendo isso aqui para vocês, a gente começa a entender muito mais, né? Quando eu levo meu filho no supermercado, quando ele joga o brinquedo no irmão na hora da raiva, quando ele pega o meu telefone e joga longe. E é começar a assumir o nosso papel de adultos, nos responsabilizando. A criança precisa de mim. Se ela jogou meu celular longe, foi porque eu dei o celular na mão dela, né? O como eu posso ajudar o meu filho a voltar para a zona verde. E muitas das vezes, nesse lugar de ameaça, a criança não aceita um abraço, ela não quer ser acolhida, então ofereça a sua presença, sustente o choro ao invés de entrar na distração. Isso é acolher, né, Pri? é isso aí, meninas. O acolhimento diante da explosão emocional. Eu trouxe um esqueminha aqui, sim, elaborei para vocês, só para ficar um pouquinho mais didático, né? Para ficar mais fácil de entender. Então, eu estou em explosão emocional ali, eu não tenho ainda maturidade para conseguir regular isso sozinho, para trazer para mim mesmo uma sensação de segurança, né? E a gente entra no lugar aqui, quantos de nós adultos também a gente faz birra, né, gente? A gente tem essas explosões emocionais, e a gente fica batendo porta, e a gente grita com o parceiro, e grita com o filho também, e aí fala, não quero mais isso também. Então, nem a gente, às vezes, usa o nosso córtex pré-frontal, e a gente fica exigindo que a criança use, né? Então,
A gente pensar por esse lado também. E a criança, quando ela recebe acolhimento, ela se acalma, né? E o acolhimento não vem desse lugar só do abraço, né? Até recebi isso na minha caixinha de perguntas do meu Instagram hoje. Ai, meu filho não aceita abraço. Não necessariamente precisa de abraço. Não. Quando eu tô no luto ou fuga, né? Dificilmente meu corpinho vai aceitar que alguém toque em mim, né? Algumas crianças aceitam, tá? Mas são poucas, não são muitas. Aqui em casa, nenhum dos meus 2 filhos aceitavam, nunca aceitaram. Mas depois de um tempo em que você fica ali do lado da criança, olhando para ela, então você tem que mostrar calma, você tem que mostrar segurança. Se você mostra mais ameaça através do olhar bravo, rígido, gritando, né, do seu corpo todo rígido ali, se o seu corpo fala que você está ameaçando mais essa criança, dificilmente ela vai se acalmar, né? Tem pessoas que falam para mim, nossa, mas meu filho fica 1 hora chorando. Então, isso já não é algo aceitável, né? Existe esse movimento corporal que a gente precisa olhar para a gente. Como que meu corpo está reagindo diante disso aqui, né? Então, é muito importante esse olhar para dentro, eu vou trazer aqui mais para frente para vocês, esse olhar para dentro de mim, como que meu corpo está reagindo. Então, se eu estou reagindo aqui de uma forma acolhedora, mostrando segurança, mostrando que eu sou o porto seguro dessa criança, que eu sou realmente quem vai dar as mãos diante daquele afogamento para ela, através do meu olhar, do meu toque, não precisa ser abraço, mas pode ser, por exemplo, os meninos aceitam aqui em casa, eu fico fazendo movimentos circulares devagarzinho, sabe? Ao invés de abraçar, até que eles aceitem um abraço, até que eles vêm, procura, né? Hoje ele até dormiu, ele teve uma explosão emocional, ele estava brigando com o irmão, e aí eu peguei ele, abracei, e aí fui fazendo carinho nas costinhas, ele tava com sono, por isso que ele tava na zona vermelha, brigando com o Matheus. E aí fui fazendo carinho nas costinhas dele, em círculo, assim, ele dormiu, tadinho, era sono. E até se acalmar, né, até que a criança se acalme, e aí ela fica na zona de segurança, coloquei uma casinha aí, porque é isso, né, essa sensação de, opa, tô seguro, aqui sim, né, e a gente faz o movimento ao contrário e até intensifica essas explosões emocionais. Se a gente fica na ameaça, na chantagem, na punição, a gente ativa mais aquele vermelho, até que chega um ponto que pode ser que essa criança nem fique mais no vermelho, que ela ative aquele parasimpático, porque ela tentou tanto, né? E ali ela recebe ameaça, punição, medo, e esse sistema entende que, poxa, não dá mais, eu não aguento mais, isso aqui já é carga máxima, então pode pausar, pode congelar. Então, a gente entra na zona de congelamento, que a gente chama aí de sistema parasimpático, que é o nosso vago dorsal, que vai fazer com que essa criança desligue, né? Não é que ela foi para segurança, ela foi para o desligamento. Então, às vezes a gente fala, só resolve quando eu grito, só resolve quando eu coloco de castigo, né? Só resolve quando, enfim, quando eu ignoro, quando eu falo, vai para o seu quarto, a criança acaba parando de chorar. Isso a gente entra até aqui na questão da adaptação escolar, né? Mas depois de um tempo ele para de chorar. O parar de chorar, gente, nem sempre significa que essa criança ela está se sentindo segura, né? Ela está ali na zona de segurança. Muitas vezes pode significar que essa criança pausou, congelou mesmo, né? Então, quando existe a ativação do parasimpático, que é o dorsal, que é essa zona de congelamento, é uma criança que perde aí a criatividade, fica mais apática, mais quietinha, questiona menos, né? Não tem interesse por nada, tem timidez, muita vergonha de todo mundo, não vai com ninguém. Então, é a criança mais congeladinha, né? Ou se eu forneço aqui, a gente pode fazer o caminho, né, contrário, se eu forneço segurança, a gente vai pro verde. E aqui eu trouxe essas 2 palavras na frente, porque eu quero lembrar com vocês, quantas de vocês podem levantar a mão aí, colocar o itemzinho de levantar a mão, recebeu abraço quando chorava na infância, porque tinha uma explosão emocional. Então, provavelmente poucas pessoas vão responder que recebia abraço diante de explosão emocional, né? A maior parte de nós caminhou de qual? Do vermelho para o azul, né? Com ameaça, com chantagem, com punição, deixa chorar, né? A maior parte de nós foi acostumada assim, gente, a caminhar do vermelho para o azul, do vermelho para o azul. Pouquíssimas pessoas, raríssimas, assim, né? Das pessoas que eu tenho contato, eu até desconheço, receberam acolhimento mesmo, receberam esse olhar bondoso, esse olhar carinhoso, e caminharam do vermelho para o verde. A maior parte de nós, né, isso diz muito da história dos nossos pais, do que eles receberam também, meu olhar que não é para criticar eles, tá? Mas entendendo aí da história do que a gente recebeu e do quanto é difícil para a gente fazer o caminho do vermelho com o verde, porque a gente não aprendeu, e a gente deveria ter aprendido na nossa infância. É um momento que a gente, né, usaria aquelas conexões para aprender sobre isso, né? Porque é de acordo com o que eu vivencio no ambiente
que aquelas conexões, elas vão acontecendo. Então, a gente aprendeu do vermelho para o azul. Então, quando é automático para a gente gritar, né? E vem rápido, assim, né? É uma reação muito rápida do nosso sistema de ameaça também, como se a gente se sentisse ameaçado ali. Então, a gente grita, a gente tende a punição, a ameaça, a chantagem, a distrair, porque o choro passa a ser insuportável para a gente, então é muito mais fácil distrair do que acolher, do que trazer essa criança para o verde, né? E por isso que eu entrei na treta da distração, porque isso para mim é algo que eu trago bastante no meu Instagram e é bem polêmico, né? As pessoas, infelizmente, elas não estão acostumadas a acolher e a suportar um choro de uma criança, a dizer, filho, tá tudo bem, tá seguro, pode chorar. Chora aqui, vem cá. Você quer meu ombro para chorar? Mamãe vai ficar aqui do seu lado até você se acalmar. Você não quer abraço? Então eu vou ficar aqui do seu lado até você se acalmar. O quanto isso é desafiador, né, para a nossa sociedade que não aprendeu sobre vermelho para o verde, aprendeu só do vermelho para o azul. Então, a gente não enxerga isso como um caminho, né? A gente enxerga, é muito mais fácil a gente calar essa criança em chantagem, punição, ameaça, grito, ou distraindo, olha lá o avião passando, né? Do que realmente acolher aquela criança e dizer, poxa, filho, você ficou chateado que eu não pude comprar esse brinquedo para você, né? Eu entendo, a mamãe também ficava quando a vovó e o vovô negava quando ela era criança. Então, esse olhar de empatia, dela pensar, poxa, né? Eu sou normal, não tem nada de errado comigo. Se a gente distrai a criança, se a gente chantageia, se a gente grita com a criança, o que ela pensa? Tem alguma coisa de errado comigo, né? Porque meu pai e minha mãe sempre estão certos, afinal eles são adultos, né? Afinal, são eles que são meus cuidadores principais. Então, ela prefere aqui desistir dela mesma, desistir de lutar por esse espaço de segurança, do que ficar ali lutando, lutando, lutando. Algumas crianças lutam bastante, né, gente? Aí a gente tem essas crianças que todo mundo fala, ai, meu filho é muito explosivo, meu filho faz muita birra, meu filho, né, agride, tá aqui muito no vermelho, se movimenta demais. Tem muitas crianças que lutam mais, né? Mas tem criança que luta pouco. Isso depende de cada criança, tá? Vai depender de cada criança. Então, a distração entra muito nesse lugar. A gente tem que tomar muito cuidado com distrair. A gente precisa trabalhar muito mais a nossa disponibilidade emocional, né? Identificando aí aonde eu tô, né? Será que eu, como adulto, eu tô no vermelho? Se eu tô no vermelho, como é que eu vou trazer o meu filho pro verde? Como é que eu vou trazer meu filho para um lugar que nem eu tô? Que nem eu conheço, às vezes. Porque às vezes eu fico mais no vermelho durante o meu dia, agitada, né? Aí sempre reativa a tudo, sempre assustada, músculo tenso. Muitas vezes eu fico mais no vermelho do que no verde no meu dia. Então, aonde eu estou? Se eu estou muito no vermelho, como é que eu trago para o verde? O que que me acalma? O que que me traz tranquilidade? Respirar fundo, beber um copo de água, né? Falar alguma coisa que eu sou adulta, eu sou adulta, eu sou adulta. Eu, gente, quando eu comecei nesse caminhar, e eu falo que é muito possível caminhar do vermelho para o verde, porque eu só sabia caminhar do vermelho para o azul, tá? Eu sou a mãe que só caminhava do vermelho para o azul. E aí depois, né, de fazer esse caminho, de usar bastante, porque o nosso cérebro tem o que a gente chama de neuroplasticidade. Essas conexões, elas vão acontecendo pro resto da vida. Então, você pode fazer esse caminho, né? Você começa a aprender a fazer esse caminho do vermelho para o verde. E eu comecei a distribuir corações na minha casa, assim, na parede. E aí eu olhava para aquele coração, né? Opa, eu sou adulto, respira. E até que hoje é muito automático, sabe? Eu abraço os meninos, coloco no ombro, pode chorar, e aquele choro nem me incomoda mais, não traz mais incômodo como trazia. Né? Então, a importância de se trazer para a Zona Verde e se perguntar, né? O que que vai me trazer para a Zona Verde quando eu estiver aqui ativada no vermelho? Né? O que que eu vou, como que eu vou ajudar meu filho? Tirando ele aqui dos olhares, se os olhares das pessoas me incomodam muito, ou se esses olhares para a criança incomodam a criança, porque às vezes as pessoas julgam com, na zona vermelha ali fica mostrando olhar de rejeição para a criança e acaba ativando mais ela, né? Ela acaba se sentindo mais ameaçada, esse sistema nervoso autônomo dela acaba ativando mais, então ela libera mais adrenalina, mais cortisol, o corpinho fica mais rígido, faz mais movimento, grita mais, né? Porque é isso que acontece quando aquele sistema fica ativado. E o que eu posso fazer para essa criança, né? Então, saio do olhar, vou usar um toque, uma voz, um olhar mostrando segurança, que é a questão do acolhimento que a gente trouxe. E aqui, gente, onde eu estou, né? Quanto é importante o nosso processo de autoconhecimento. E o quanto a gente precisa começar a olhar para a nossa história, para as nossas vivências, percebendo o quanto o comportamento do meu filho ativa em mim, no meu corpo. Muitas de nós não vamos ter memórias do que os nossos pais fizeram. Ah, eu não lembro se o meu pai gritou, né? Assim, coisas muito marcantes nós vamos lembrar. Mas eu tenho muitos gatilhos com sono, por exemplo, né? Eu não tenho memórias sobre ter se deixado chorando sozinha.
mas o meu corpo responde e diz por mim, né? Então, começar a perceber em você, quando o seu filho, por exemplo, tem uma explosão emocional, de onde que vem em mim, né? O que está me incomodando? Onde que está vindo a palpitação? E começar a trazer essa segurança para o seu corpo primeiro, né? Tá tudo bem, você está seguro, né? Você é adulto, você está seguro, começar a sintonizar o seu corpo no ambiente para trazer essa segurança para você. E quando a Pri traz aqui, por exemplo, né, da gente sintonizar esses olhares, começar a tentar trazer a criança para a zona verde, nesse começo, gente, não vai ser nada automático, como não é para mim, muitas vezes, inclusive, né? Então, quando meu filho tem uma explosão emocional, eu já venho no meu automático de querer, meu Deus do céu, vamos calar esse menino, que eu vou avançar. E eu vou ali respirando, e respirando, e respirando junto com meu filho. E dizendo para ele, filho, mamãe também está aqui tentando entrar num lugar de me acalmar, para te ajudar a se acalmar. E nós vamos nos não trazendo para o meu filho a responsabilidade da minha regulação, mas dizendo para ele, mostrando para ele, eu estou nesse caminho, vamos respirar junto? Quer sentar aqui com a mamãe? E eu vou aqui, fecho os meus olhos, vou percebendo meu filho, vou escutando o choro, vou validando, vou dizendo para a minha adulta que está tudo bem, para eu conseguir sustentar o choro dele, me acalmar para acalmá-lo. É sempre esse o caminho, tá, meninas? Começa por mim, para que eu, então, consiga levar o meu filho. Eu não posso trazer o meu filho para um lugar que eu desconheço, né? Se eu não sei estar na zona verde, eu não vou conseguir trazer o meu filho para a zona verde. E aqui, meninas, trazendo para vocês o quanto os 4 P's do apego seguro, a gente fala bastante lá no grupo, né, sobre eles. Quem está com a gente há mais tempo, eu acho que vai até recordar aqui que a gente já trouxe discussão sobre isso. Eles são importantes, né? Porque se a gente está verdadeiramente conectado com as necessidades dos nossos filhos, a gente entende que aquela criança está com fome, que aquela criança está com sono, que aquela criança pode estar com sede, que aquela criança não dormiu bem, né? Que aquela criança sofreu ali uma irritação por alguma coisa que aconteceu na escolinha, está passando por uma adaptação escolar, por exemplo, né? Que chegou um irmãozinho, que podem ativar essa sensação dela de eu não estou segura e acabar fazendo com que esse sistema libere mais adrenalina, mais cortisol, e esse corpinho se movimente mais, grite mais, se jogue mais no chão, né? Que é tudo aquele autônomo que a gente falou. E se a gente está praticando os 4 P's do apego seguro, se a gente está atento a um apego seguro, né? Se a gente estabelece uma relação de apego seguro com a criança, entendendo as necessidades dela, obviamente a gente não vai conseguir atender todas as necessidades dos nossos filhos, isso é humanamente impossível, porque a gente não atende nem as nossas, né? Então não tem como olhar para a necessidade do outro, conseguir ver se a gente não consegue ver nem a nossa, isso é impossível. Mas trazendo um olhar dos 4 P's no sentido de proximidade, o quanto eu posso estar próximo da minha criança, fazendo contato corpo a corpo, contato físico, carinho, beijo, abraço, isso vai transmitir para minha criança ao longo do dia sensação de segurança, né? Então ali ficou muito para mim, não sei por quê, mas essa história do supermercado ficou muito na minha cabeça, né? O quanto eu posso ir para o supermercado já, né, olhando para aquela criança de uma forma diferente, sem ficar. Porque às vezes a gente vai para o supermercado já no vermelho, né? Pensando, poxa, eu vou chegar lá, vai ter birra. Ai, meu Deus do céu. Então você já vai ali no vermelho, você já vai ativando a criança junto, né? Porque a criança vai sendo ativada junto no vermelho, porque ela vai te olhando no vermelho, ela acaba replicando aquela sensação de ameaça só de te ver. Pra vocês terem uma ideia, com 3 meses, o bebê ele já consegue ler a pupila da mãe e ativar a sua sensação de ameaça. Então, se a pupila da mãe está muito dilatada, o bebê entende que ele está em ameaça também, e ele começa a chorar mais, o coraçãozinho dele acelera. Isso as pesquisas mostram de uma forma, assim, muito linda, né? Então, quantos nossos filhos estão conectados com as nossas sensações corpóreas? Então, se eu já vou para o supermercado preocupado, já ali na zona vermelha, então eu estou ativando meu filho, a sensação que ele está tendo de ameaça é muito grande também, né? Mas eu posso ir mostrando para ele que ele está seguro, né? Então, através da proximidade, da proteção, dizendo tá tudo bem, eu tô aqui com você, né? O quanto durante o dia é importante a gente encher esse copinho da criança para evitar de que aconteça uma explosão emocional, né? Então, a gente pode agir através dos 4 P's do apego seguro, no sentido de encher o copinho dessa criança para que tudo fique bem, para que aquele sistema de ameaça, ele não seja tão ativado, né? Pode ser que ele seja ativado algumas vezes no dia, mas não com tanta frequência, ou que quando ele for ativado, eu sei o que aconteceu, porque eu estou conectado com aquela criança, né?
Então, a proximidade, que é o toque, a previsibilidade emocional, que é sempre lidando com aquela criança, né, de um lugar muito de segurança, que ela sabe como eu vou lidar com ela, que não, todas as vezes, por exemplo, que ela derruba suco, ela sabe que eu vou dizer, ô filho, vamos limpar junto? Eu sei que não foi por querer, né? A sua mãozinha ainda tá aprendendo a mexer aqui no copinho, a ter essa mobilidade de colocar no lugar certo, que a gente pode fazer agora, então vamos limpar junto? Ao invés de uma mãe que às vezes grita porque derrubou o suco, e no outro dia diz, deixa que eu limpo, tá tudo bem. Então, vem muito desse lugar, né? Porque a imprevisibilidade emocional causa ansiedade na criança, porque ela nunca sabe o que ela vai receber. E E a essa ansiedade, previsibilidade óbvio. aqui, Pri, eu quero só trazer também o quanto lá daquele slide que você falou, né, do que a criança não tem no córtex pré-frontal, o quanto essa previsibilidade também é com relação à rotina. A criança ela não gosta que o esquema mude de uma hora para outra, porque na cabecinha dela, ela tem uma sequência. Comece a reparar o filho de vocês quando eles já têm mais autonomia para colocar a roupa. Eles têm a sequência deles. Se a gente vai brincar com a criança, ela tem a sequência das atividades, ela tem a sequência dos brinquedos. Eu fico vendo meu filho brincando, se eu puxo um brinquedo, não, mami, eu ponho de volta, porque é ele quem vai fazer na sequência dele. A criança, às vezes, vai fazer o caminho da escola, ela sempre tem aquele brinquedo, aquela poça d'água que ele quer brincar, porque ele precisa, e a previsibilidade na vida da criança dita o ritmo. Então, essa previsibilidade dos 4Ps, ela fala muito sobre o emocional e sobre a rotina da criança, que não é uma rotina engessada, é a previsibilidade que ela cria por ela mesma, já ditando um ritmozinho dela que é único. É igual a história do repetir a brincadeira, né? A criança que quer brincar ou quer ler o mesmo livro. Quem é que nunca acompanha uma criança que quer ler o mesmo livro toda noite? Você fala, gente, mas eu já li esse livro. Porque é uma história que ela já conhece, é um lugar que ela já conhece, é uma brincadeira que ela já conhece, isso traz segurança. E essa sensação de segurança é essencial, gente, para a sobrevivência. É instinto mesmo, a gente busca por ela o tempo todo, né? A gente está buscando por ela o tempo todo. Então vem a proteção, a previsibilidade, a proximidade e o play, que é a brincadeira. Porque se eu estou aqui interagindo com a criança, no mundo dela, que é o brincar, essa criança se sente aceita, se sente amada, e a gente acaba trazendo mais segurança aqui para ela, no sentido de ativar menos essa liberação hormonal e esses movimentos corporais intensos aí. O se jogar no chão, gente, vem muito dessa descarga que acontece, dessa liberação intensa aí de adrenalina, né? Porque a adrenalina faz exatamente isso, né? Enrijece os músculos, né? Então, aquele sistema é ativado, tem a liberação de adrenalina, então enrijece os músculos, essa criança se joga, mas não no sentido consciente, que a gente já trouxe aqui, mas é um corpinho que tá cheio, né, de hormônio do estresse e que ele precisa botar para fora de alguma forma, senão ele vai explodir, né? Porque é muito ali dentro, é muito para um corpinho tão pequenininho. Então ele coloca para fora através de movimento, ele coloca para fora através do choro, do grito, mas para que eu consiga regular mesmo e ter essa descarga aqui desse hormônio que está fazendo, né, tudo isso dentro do meu corpinho, eu preciso receber o acolhimento do adulto. Eu preciso que o adulto seja esse córtex pré-frontal meu que ainda não está maduro. E aí, quando o adulto se aproxima de mim e acontece aqui a liberação de ocitocina, serotonina, dopamina, que são os hormônios que vão equilibrar esse corpo, né, para que essa descarga do cortisol e da adrenalina aconteça, eu consigo vir para a zona de segurança, né? Agora, se eu não recebo acolhimento, se eu continuo ali, naquele lugar onde eu busco um lugar de segurança, mas eu não acho, eu encontro grito, encontro ameaça, encontro chantagem, pode até ser que eu congele, porque meu sistema desiste de lutar, né? Mas os meus hormônios de estresse, eles continuam alto, eles não abaixam. Para que eles abaixem, eu preciso de uma regulação, eu preciso de uma sensação de segurança, né? Eu não posso ter desistido de mim, eu preciso da sensação de segurança para que eu tenha regulação desses hormônios. E o quanto o cortisol é tóxico, né, para o corpo humano em níveis muito, muito altos, né? Ele desregula aí todo o metabolismo, ele entra aí no sistema imune, então ele altera a imunidade da criança, ele entra na expressão gênica, então acontece a expressão, por exemplo, de câncer, de doenças ao longo da vida, doença autoimune também, a gente tem a produção de citocinas inflamatórias, então aumenta a chance de infarto agudo do miocárdio, aumenta a chance de AVC na vida adulta. Então, quando a gente fala de tudo isso aqui, gente, de um acolhimento durante a BIA, é muita potência. A gente está falando de saúde integral da criança. Eu gosto de trazer muito de saúde integrativa, porque é a área de pediatria integrativa que eu trabalho, e é sobre isso, né?
O quanto às vezes a gente busca só na alimentação uma saúde perfeita, às vezes a gente busca só, enfim, na atividade física. Vou botar meu filho aqui num monte de atividade física que faz bem para a saúde. E a criança tá ali chorando, a gente tá deixando no quarto, a criança tá fazendo birra, a gente tá falando, pá, tic-tac, eu não aguento mais, né? E aquele cortisol tá ficando ali dentro. E ele é muito mais corrosivo, né, do que qualquer outra coisa, tá? Ô, gente, e esse cortisol corrosivo que a Pri trouxe, eu vou pegar gancho aqui para puxar, né, para minha área, é a mesma coisa que acontece no corpinho da criança quando a gente faz treinamento de sono, viu? Essa sensação que a criança vivencia de abandono quando ela é deixada no berço, e aqui eu não estou dizendo de que, Sibeli, então meu filho não pode mais dormir no berço? Não, essa é uma escolha da família. Mas que se a escolha for dormir no berço, que eu faço o acolhimento, que eu deixo meu filho dormir no colo. Porque a ideia dessa autonomia, de que a criança tem que ter resiliência dormindo sozinha, né? Ela entra lá naquele gráfico lá da explosão dela, quando a gente pensa, né, da zona, saindo da zona verde para a zona vermelha e para a zona azul, ela congela. Então, aquela criança que entrou na zona azul e parou de chorar, parou de pedir, meu filho brinca à noite sozinho, se ele vira para o canto, nem me chama, porque ele já chamou e você não ouviu, e ele desistiu de pedir, então ele congelou. Então, tudo isso aqui, gente, quando a gente amplia o leque, a gente vai trazendo esse vocabulário, a gente percebe o quanto a gente aplica esse desenho do cérebro, esse córtex frontal que a criança ainda não tem, e vai trazendo para outras áreas da educação da criança. Esse material aqui é riquíssimo e vocês vão aplicar isso aqui em várias outras dinâmicas da sua casa. Não vai ser só pensando na explosão emocional e na birra. Entra no sono, entra no autocuidado olhando para a gente, entra na nossa autorregulação, entra na forma como eu me comunico com a criança. Começar a entender o que o corpo está falando, né? Então, assim, eu consigo ler o meu filho está ali na hora da explosão emocional, por exemplo, ou deitado para dormir, esgoelando, chorando, porque talvez ou essa criança não tem pressão de sono, ou porque ela quer presença, e o corpo dela vai mostrando para a gente. Então, a partir do momento que eu começo a me conectar nesse lugar, eu vou aqui destrinchando as coisas mesmo para entender a criança. E aí eu trouxe um resuminho aqui para vocês, meninas, se vocês quiserem tirar foto aí, depois colocar essas frases no espelho, enfim, espalhar pela casa, né, para que a gente recorde sempre disso, que o cérebro da criança ele está em desenvolvimento, o cérebro maduro é o meu, né? Eu tenho cérebro maduro, eu tenho, a criança ainda está desenvolvendo. E para que esse cérebro desenvolva na sua integralidade com potência, ele precisa dessa calma do meu cérebro, né? Ele precisa desse meu acolhimento, senão eu vou ficar ali só no primeiro e no segundo andar. Esse cérebro da criança, ele não vai para o terceiro, né? Que é o aprendizado, né? Que é a memória, por exemplo. Preciso sentir como estou para que eu consiga acalmar o meu filho, né? Se eu não sei nada sobre mim, se eu estou ali na zona vermelha, eu não vou conseguir trazer meu filho para a zona verde. Né? Lembrando que esse movimento pode acontecer junto com a criança, né? Eu entendo que eu estou na vermelha, filho, mamãe tá com raiva, vou respirar aqui, tô me acalmando e já vou conseguir te ajudar a se acalmar também, né? Parar o choro não significa aliviar sofrimento, gente. Não significa. Eu sei que o choro faz a gente sofrer, mas ele é uma válvula de escape muito importante para a criança, né? É importante que ele aconteça e para a gente que é adulto também, gente. Bora botar esse choro para fora, né? Tá sofrendo, tá triste, tá chateado, né? O fato de eu não estar chorando, a gente mesmo, adulto, sabe? O fato de não estar chorando significa que a gente não está sofrendo. Quantas vezes a gente está aqui, né? Por dentro, cheio de sentimento e tal, e a gente não... E depois que a gente coloca para fora, a gente faz... E é a mesma coisa com a criança, né? Então, o choro, interromper o choro, muitas vezes a gente pode ser que a gente esteja levando essa criança para o azul, ao invés de levá-la para a zona de segurança, que é o verde, né? Então, pode chorar, filho. Chora o quanto você precisar. Eu tô aqui. Você tá seguro. O acolhimento fornece o desenvolvimento integral da criança, né? Mental, emocional e físico. É desenvolvimento integral saudável, né? Do ponto de vista mental, emocional e físico. Mental, porque a gente vai ter os desenvolvimentos aí com as conexões de acordo com o que a gente vai recebendo desse ambiente, e emocional, no sentido de que essa criança vai se sentindo segura, vai sentindo que ela tem com quem contar, que ela pertence ao mundo, que eu tenho valor diante da vida, né? E físico, de tudo isso que eu trouxe, da questão do cortisol, do quanto a falta de acolhimento durante as explosões emocionais afetam esse corpo, tá? A birra não é intencional, nem manipulativa. A gente trouxe aqui que para que isso aconteça, ela tem que ter o córtex pré-frontal 100% desenvolvido, né?
faz parte do desenvolvimento infantil, as explosões emocionais. E a gente precisa aprender isso, né? De que muita coisa do que a gente espera da criança é comportamento de adulto, e que às vezes nem o adulto tem. Mas que é comportamento de adulto, que a infância está ali para aprender, se essa criança aprende através da mão que eu dou para ela, né? Ali tirando ela do afogamento. Então, eu tirei ela do afogamento uma vez, tirei o afogamento 2 vezes, 3 vezes. Então, do vermelho para o verde, do vermelho para o verde. Vai chegar um dia que ela vai dizer para você, mãe, aprendi a nadar, não preciso mais. Mas se eu deixo ela sozinha, gente, ela não vai aprender, ela vai congelar, ela vai afundar ali no afogamento dela, mas ela não vai aprender a nadar. Eu preciso ensinar uma criança a nadar, a caminhar, e para isso eu preciso estar junto com ela, eu preciso dar a mão para ela, não posso jogar ela lá, tá? E para terminar, nos momentos mais desafiadores, é quando os nossos filhos mais precisam de nós. Não tenham dúvidas, eu sei que é difícil. Não é fácil, porque a gente vem de uma história onde a gente tem muito gatilho, onde para a gente a ativação, o acolhimento, pouquíssimas vezes ele existiu, é raríssimas pessoas com que o acolhimento existiu. Então, o nosso corpo guarda marcas de uma forma intensa, então a gente reage primeiro do que pensa. Então, para a gente é muito desafiador, às vezes a gente olha e já foi, né? Ai, já gritei, ai, já peguei essa criança aqui forte demais. Né? Mas esse movimento da nossa autorresponsabilização, de saber o que a criança realmente precisa e de... Não é sobre perfeição, né? É sobre autorresponsabilização diante da criança e dizer, filho, naquele momento você precisava da mamãe, calma, mãe, desculpa, a mamãe não conseguiu, eu acabei gritando com você, você não merece grito, me perdoa, a mamãe vai trabalhar dia após dia para que eu consiga te acolher, e um dia após o outro, então tem dias que vocês vão sair daquele trilho, mas vão saber voltar para ele. E é isso que importa. Educação respeitosa, a gente não é sobre acertar sempre, não façam isso com vocês, não se cobrem disso. Né? Senão vocês vão começar a adoecer, né? O quanto essa autocobrança excessiva adoece a gente, né? Então, não se cobrem tanto. Obviamente, a gente entende a necessidade dos nossos filhos de acolhimento, mas nem sempre a gente vai conseguir estar na zona verde. Tem dias que a gente vai estar muito no vermelho, tem dias que a gente vai estar muito ativado. E olhar para a nossa história de vida, né? O que a gente carrega dentro da gente, o que é gatilho ali que vai intensificando. E trabalhar o autoconhecimento, o autocuidado. Essa rede de apoio que a gente está construindo aqui com vocês é para isso, né? É para que vocês tragam os desafios, é para que vocês tragam, igual a Aline trouxe hoje, né? Não estou me sentindo bem, não tá legal. Desabafem, coloquem para fora, porque isso vai ajudando a regular, né? Essa regulação emocional e trazer vocês de volta para essa zona verde, para que a gente consiga ter disponibilidade para os nossos filhos. Então é muito sobre isso, não é sobre perfeição. Eu sei que dá uma pesada aqui essa aula, porque fica falando, né? Nossa, então o cérebro do meu filho e tal não vai desenvolver bem se eu gritar. Mas é no sentido de que a gente consegue, à medida que essas conexões vão se estabelecendo, e assim como na criança, essas conexões para que esse caminho aconteça vão se estabelecendo com amor, não é diferente no nosso cérebro, não, gente. Você fica aqui, ó, se autoflagelando o tempo todo e dizendo, a culpa é minha e tal, e fica nesse sofrimento, essas conexões do aprendizado em relação a caminhar junto com a criança do vermelho para o verde, né, que nosso cérebro vai formando, precisa de muito amor, autocompaixão. Se a gente não trabalhar a autocompaixão nesse processo, nem a gente consegue, sabe, fazer esse caminho, né? A gente vai continuar ali no vermelho. Então, é muito sobre isso. Sintam-se abraçadas. E entender também, né, meninas, da nossa condição de humanas. Gente, nós vamos morrer imperfeita. A gente não... E não é o fato de a gente estar aqui juntas, reunidas, fazendo as nossas trocas, estudando, cada uma no seu tempo, no seu compasso aí, com os seus estudos. Algumas já aqui na caminhada da educação positiva, outras chegando agora e começando a entender um pouco mais sobre isso. Então, todas as vezes que você gritar com seu filho, que você se perceber na zona vermelha, que você se colocar nesse lugar de eu errei com a minha criança, filho, vem cá, a mamãe errou. E esse lugar eu assumo a minha responsabilidade enquanto adulto, eu mostro para o meu filho que errar é humano e que está tudo bem errar, porque senão a gente se coloca sempre no lugar de muita perfeição e os nossos filhos vão tentar sempre querer chegar nessa perfeição que não existe e eles vão viver frustrados. Então, quando a gente se humaniza e fala para os nossos filhos uma coisa que nós não ouvimos na nossa vida, desculpa, meu filho, eu errei,
porque os nossos pais, nós viemos de uma educação tradicional, a grande maioria de nós, e os nossos pais, para eles, pedir desculpa para uma criança significava se rebaixar, eu estou aqui colocando essa criança como dono da casa, eu que sou a autoridade, eu vou perder minha autoridade. Não, né? Eu estou me mostrando real, eu sou de carne e osso. Essa semana eu estava chorando e eu falei, filho, mamãe chora, né? Eu choro como você chora. Quando você cai no chão, você se machuca, o que a mamãe fala? Filho, se doer, se tá doendo, é para você chorar. E é isso, gente. Quando a gente chora na frente dos nossos filhos, não é para chorar escondido, é para chorar na frente. Se a lágrima caiu, caiu. Porque nós somos humanos. Não é se é que esse choro e segue a vida, né? O quanto nós, nesse papel de neurônio espelho, nós estamos ensinando os nossos filhos. E a resiliência é aí, gente. Essa é a chavinha da resiliência, não é deixar a criança se virar e seguir sozinha. É mostrar para ela que nós caminhamos juntos enquanto família. E que a nossa família é feita de conflitos, gente, como todas as outras famílias, para a gente sair muito desse lugar de perfeição, né? Eu não discuto com meu marido na frente da minha criança, eu não choro na frente da minha criança. Conviver com pessoas é viver em conflitos. E o quanto esses conflitos são saudáveis, né? Sempre trazendo para nós a responsabilidade do desafio da maternidade, da paternidade, nos responsabilizando, né? Então, quero agradecer a cada um de vocês que vieram, que ouviram essa aula maravilhosa da Priscila, porque eu amo escutar ela falando sobre cérebro infantil, porque ela traz uns detalhes muito médicos, né, gente? É bom. A gente vai se sentindo mais segura nesse lugar da neurociência. Eu vou trazer algumas perguntinhas aqui para a Pri e eu respondermos bem rapidinho, porque eu acho que muitas delas, no decorrer da aula, a Priscila já esclareceu, sabe? Por exemplo, a Aline trouxe a dificuldade em entender o não, né? A Priscila já falou sobre a parte de desenvolvimento cerebral, a questão da birra no supermercado, né? Eu só quero trazer um detalhe desse do supermercado, gente, que talvez possa ajudar vocês. Evitar fazer as coisas com as crianças, nos colocando mesmo nesse lugar de adultos, de quando é possível, né? Então, tipo assim, eu sei que na nossa rotina de quem não tem rede de apoio, levar a criança para fazer as coisas com a gente acaba sendo uma necessidade. Mas, por exemplo, é possível evitar levar a criança no supermercado depois que ela saiu da aula, que ela está cansada, que ela está com fome, que ela já teve um dia exaustivo? Eu consigo organizar esse supermercado num outro horário? É possível fazer supermercado quando as crianças estão na escola, por exemplo? Assim, porque muitas dessas explosões, por exemplo, a gente pode evitar. Então, que a gente comece a assumir mesmo, a fazer algumas perguntas de como eu consigo organizar a minha rotina de forma a não estar sempre colocando a criança na zona vermelha, né? Essa questão que as meninas trouxeram também, quando sai do supermercado, quando vai sair do restaurante, do parquinho, é a mesma coisa, sabe, gente? Uma coisa que talvez pode ajudar, porque a criança ela não tem noção de temporalidade, ela não sabe, né, se é hoje, se é amanhã, filho, daqui uma hora a mamãe tem que fazer janta, mas começar a comunicar para a criança, porque ela vai viver nessa previsibilidade. Filho, daqui a pouco nós precisamos ir para casa. Então, vamos brincar mais um pouquinho? Por exemplo, saindo do parquinho, na hora de ir embora do supermercado. Filho, vou fazer o seguinte, eu vou colocar um alarme no meu celular. Quando esse alarme tocar, significa que a gente precisa ir para o carro. Porque a criança ela vai se organizando. Se você simplesmente pega e arranca ela da brincadeira, gente, é a mesma coisa. Você está no celular, eu fui lá e tomei o celular da sua mão, me dá aqui, dá licença. Você vai gostar. A criança está no processo, na alegria, vivendo o descobrimento dela. Se ela é arrancada de alguma atividade, ela vai manifestar, né? Ela vai dizer, eu não quero assim. E ela vai enrijecer o corpo, ela não quer entrar no carro, ela não deixa a gente botar no car seat, ela, né, não quer o cinto de segurança. É o corpinho dela ali dizendo, peraí, mãe, eu preciso ser respeitada também, né? Você não gostaria que eu fizesse isso com você? Vambora, vambora, vambora. Então, talvez começar a conversar mais, principalmente com as crianças um pouco maiores, sabe, gente? Isso funciona bastante. Não é uma ferramenta, não, tá? Pode ser que para uma criança vai funcionar, para outra não. E chegar na hora de ir embora, começar a se conectar muito com a criança, né? É o mesmo caso, por exemplo, da tela. Você vai tirar a tela, conexão. Filho, mamãe vai sentar aqui do seu lado. Filho, depois que esse episódio acabar, nós vamos desligar e vamos brincar? De que você quer brincar? Eu estou aqui para você e com você, combinado? Uma pergunta bem legal que eu acho, Pri, que uma mamãe trouxe, que foi a Mariana, e complementando também um pouco da pergunta da Aline, que as duas a gente mata numa resposta só. Sobre essa ideia das pessoas verem
esses acolhimentos como uma forma de mimar a criança, né? O que a gente sugere nesse lugar de acolher a birra? E a Mariana, ela trouxe, né, que o desafio para ela é com relação aos adultos da casa, o pai, os avós, principalmente, porque eles não estão alinhados com ela na hora dessa birra, né? Ela quer conversar, ela quer acolher, e os avós ou maridos, eles querem ceder, né? Ou então não é negociável, e entra nesse lugar de contradição. Como é que fica isso na cabecinha da criança? Então, as perguntas meio que se completam. O quanto para a gente, né, Mari, aqui a gente vem dessa questão, né? Ah, os adultos acham que o fato, e eu vivencio muito isso, tá, gente, dentro da minha família, eu venho de uma família bem tradicional, então quando eu acolho, por exemplo, as crianças diante de uma explosão emocional, é como se eu estivesse sendo permissiva, né, a sociedade olha isso, é como se eu estivesse reforçando aquele comportamento, eu recebo dúvidas sobre isso todos os dias no meu Instagram. E não é assim que funciona, né? O que seria o reforçar no sentido de permissividade, né? De estar sendo permissiva. A criança está chorando ali, por exemplo, porque ela quer um sorvete na hora do almoço, né? Ela abriu a gaveta, você, como adulto, comprou o sorvete, então ele está ali na gaveta, a criança abre a gaveta, ela vê aquele sorvete, ela começa a chorar porque ela quer comer aquilo naquele momento, e você estabelece o limite. A gente já trouxe aula de limite aqui, foi a última aula que a gente fez, mas você estabelece o limite e diz para a criança, não, né, você não vai comer agora, eu entendo, valida, né, entendo que você quer, que é gostoso, a mamãe também adora, mas não é o momento. Muito provavelmente essa criança vai entrar ali numa explosão emocional, primeiro, porque ela já está com fome, né, tá chegando a hora do almoço, então a chance dela ativar aquele sistema de ameaça, liberar cortisol e adrenalina é muito grande. E ela vai entrar numa explosão emocional. O fato de você colocar para ela o seu corpo disponível para ajudar ela a acalmar, não quer dizer que você está dando sorvete. Permissividade seria, então toma aqui, filho, toma aqui esse sorvete. Aí sim, né? A gente entra nesse lugar da permissividade. A permissividade vem muito para nutrir o adulto, né, gente? Eu sou incapaz de acolher esse choro, então toma logo esse sorvete aqui. Então vem muito na nutrição do adulto. Ela não é pensada na criança. Não é pensada na criança de forma alguma. Uma pessoa que traz a educação permissiva, ela pensa nela, né? O quanto é tranquilo ser permissivo, né, gente? Os dois extremos são mais fáceis do que a gente trabalhar o acolhimento e a educação respeitosa, né? Então, se eu sou autoritária, grito, falo, vai pro seu quarto, chega de chorar na minha cabeça. Ou se eu falo, toma aqui logo esse sorvete. Então, os dois extremos, eles são mais fáceis, né? Mas eles não visam a saúde da criança, eles não olham para o que a criança precisa, né? Eu entendo, filho, que você queria o sorvete agora, mas agora não vai dar. Então, se você quiser chorar, deita aqui no ombro da mamãe, pode chorar, eu entendo que é difícil para você, e é sobre isso, né? Então, trazer esse olhar para os avós também, nesse sentido. Eu não sei qual é a frequência que essa criança frequenta a casa dos avós, se é todos os dias, né? Se for todos os dias, realmente é importante, mas se for uma vez ou outra, né? Trabalha aquilo, ó, vai acontecer agora, não vai acontecer mais, né? E pronto. Mas no sentido de que nem todo mundo vai estar nesse caminho. Se a gente for por aí, gente, tentando educar todas as pessoas, a gente se perde dos nossos filhos. A gente não volta para quem realmente precisa, que são eles. Então a gente não pode querer educar todos os adultos que a gente vai encontrar. A gente precisa focar neles. Então ali, diante da explosão emocional, na frente da vovó e do vovô, filho, eu sei, então fazer esse movimento para que eles vão observando, esse movimento vai acontecer com eles, entender que a história deles, eles não estão sendo ruins em dar, por exemplo, o sorvete que a criança quer, vem muito daquela questão do pessoal fala, né? Tem até um vídeo falando isso, que vô e vó é para estragar mesmo, e eu não acho que isso seja algo que é aceitável, sabe? Que essa teoria de que vó e vô é para estragar, mas vem muito dessa cultura de que vó e vô permite tudo, é permissivo, e quem educa é pai e mãe. Vem mais dessa questão, dessa incapacidade, e o quanto é difícil para pessoas mais velhas, né? Dizer para o netinho pode chorar, o choro incomoda eles, dói, né? Parece que está fazendo o neto sofrer, não entende ainda que o choro é uma manifestação natural da criança, que está tudo bem a criança chorar, que faz mais bem a criança chorar do que interromper o choro dela dando o sorvete que ela quer. Mas eles não entendem esse movimento e não cabe a nós, tá, gente? Ficar ali gastando energia nisso, tentando educar os nossos pais, né? A não ser que seja muito frequente a ida dessa criança na casa desses avós, é bom sentar, conversar, tentar explicar. Mas se for uma vez ou outra, um final de semana ou outro, não acho que isso vale a pena. Eu acho um desgaste desnecessário. A gente precisa nível e ter mais energia para quem realmente precisa, que são nossos pequenininhos.
Vamos lá, vou trazer duas perguntas da Cris. Como explicar para a criança, nessa idade, o que é perigoso, o que pode se machucar? Eu já vi alguns lugares que não adianta falar muito, mas tem coisas que não dá para explicar. Então, a Cris quer, como é que a gente... É mais remite também um pouco aqui, né, Pri, do que é perigoso. É, e eu acho assim, sabe, Cris? Se vai ver que vai machucar, nessa minha caminhada, eu vou cada vez mais me perguntando assim: o meu não pode virar um sim, né? Esse limite que eu estou querendo colocar é um limite para atender minha necessidade ou é um limite que é para, né, para a segurança da criança mesmo, né? Porque eles não entendem esse não, como a Pri colocou. Então, filho, não põe o dedo na tomada, né? Isso é perigoso. Não, cabe a mim, adulto, organizar a minha casa para que esse seja um ambiente preparado para a criança viver, né? Se, por exemplo, a criança começou a querer explorar, já está na fase de querer saltar lá pelos 2 anos e meio, filho, você percebe seu corpinho? Isso é possível para você? E quando não é possível para você, mãe, dizer da sua verdade, filho, eu tô com medo, sabe? Esse medo não é seu, esse medo é meu. Eu posso te dar a mão, a mamãe vai se sentir mais segura. E aí eu percebo se você está preparado para ir mesmo e você vai começar a ir. Então a gente começar a entender mesmo que desbravar o mundo os nossos filhos querem o tempo todo. Eu falo muito que a partir do momento que a criança rola, acabou o sossego da mãe, né? Porque ela tem essa tendência mesmo de buscar a autonomia dela. Quando a criança senta, gente, você imagina o que é sair desse movimento aqui e passar a ficar assim. Você pode ver o tempo todo, tudo que está acontecendo na casa, minha mãe movimentando, o cachorro mexendo, a campainha que está acontecendo. A criança quer explorar, então que você possa organizar para evitar esse perigo, né? E Pri, a Cris quer saber também qual que é a idade que esses avisos prévios, né, para a gente fazer com a criança começa a funcionar, para o cérebro dela mesmo. Na verdade, o cérebro da criança, ele já entende todas as regras da casa ali com 2 anos. Ele já entende. Só que ele ainda não tem um centro inibitório desenvolvido para que ele consiga inibir essas ações, né? Então, ele já sabe o que é certo, o que é errado. Aqui em casa, por exemplo, eu começo, à medida que esse córtex pré-frontal vai desenvolvendo, gente, vocês vão percebendo, sabe? Que vai ficando mais nítido quando a criança vai conseguindo ter controle, vai conseguindo controlar algumas coisas, mas a gente já vê ainda na adolescência, a gente ainda vê muito essa impulsividade, né? Então, 100%, 25, 30 anos, é Uns que a criança... 40, né? Ou às vezes 40, a gente tem adultos aí ainda que não Eu tem não estou muito, nesse lugar, não. que não tá Eu nesse vou. lugar, não, que às vezes sabe que é perigoso, sabe que é arriscado, ainda vai e faz. Gente, Então, é muito percebe, sobre por isso. A gente exemplo, espera muito da criança, né? Espera demais deles, gente. A gente espera demais deles, meu Deus. gente, vocês lembram, por exemplo, quando nós tiramos carteira, a impulsividade que a gente tinha com 18, 19, 20 anos para dirigir, como se a máquina que a gente estivesse pilotando fosse infalível. Então, isso ainda mostrando para a gente, e a gente cobrando dos filhos, né? Filho, você vai dirigir com segurança, você não pode. Gente, o adolescente quer testar o limite do corpo, né? Então, aí já responde muita coisa. É esse lugar dessa imaturidade cerebral mesmo. A Neiva trouxe uma pergunta aqui. Meninos, o que eu estou pulando é porque ou já foi respondido durante a aula, ou não cabe na nossa aula hoje, porque tiveram algumas perguntas sobre irmãos, por exemplo, e eu acho que vale uma aula só sobre briga entre irmãos, rivalidade Com entre irmãos, certeza, que é um tema maior. com A Neiva certeza. perguntou, né? Quando a criança está jogando e ela perde, por exemplo, e ela se irrita muito facilmente, né? O que que eu, mãe, posso fazer? Validar. Porque para ele é difícil perder, né? Ele vem desse lugar de eu sou menos, eu sou incapaz, né? Ele ativa todo aquele centro que a gente falou de sensação de ameaça dentro do corpinho dele, porque ele ainda não faz a interpretação completa, então é muito uma reatividade, né? Ele age na reatividade. É difícil para a criança perder, gente. Eles vão aprendendo à medida que eles vão crescendo, mas é difícil para eles perder. E às vezes, o quanto a gente precisa olhar, e veio muito isso aqui na minha cabeça, nesse ambiente, o quanto eu me permito falhar, o quanto eu me permito, como adulto, perder, porque essa criança está observando esse movimento, né? O quanto eu reconheço, poxa, perdi, o que que eu vou fazer diante disso agora, e o quanto eu cobro dessa criança, né? Por perfeição, por sempre estar ali dentro do que eu espero, então cobrar menos, porque daí ele vai aceitar a perda com mais facilidade, e que você aceite as suas perdas com mais facilidade também para o seu filho, que isso fique bem claro para que ele aceite mais, para que ele entenda que o perder não é tão grave assim, que tá tudo bem. Eu tenho duas crianças totalmente diferentes aqui em casa, né? Nasceram aqui no mesmo ambiente, da mesma barriga, do mesmo pai, da mesma mãe. E o Matheus, para ele o perder é tipo, ah, mamãe, tudo bem, né? Eu posso ganhar de novo daqui a pouco.
Agora, para o Benício, e sempre foi assim, Matheus, desde os 3, 4 anos, para ele estava tudo bem. Agora, o Benício fica doido, ele joga o jogo pra cima, ele joga o tabuleiro, ele fica nervoso, fica estressado, e é isso. Filho, eu entendo que ainda é difícil pra você perder, meu amor. Você vai aprendendo com o tempo que tá tudo bem perder, vem aqui. Perder não significa que você é menos que as outras crianças, você ainda tá aprendendo a jogar, você ainda tá aprendendo, tá tudo bem perder. Vem cá, dá um abraço, quer aqui a mamãe pra se acalmar, e pronto, né? Nesse lugar, sem exigir que o adulto seja que a criança seja um adulto, né? E, aliás, tem adulto que também ainda não sabe perder. Então, olhar para isso, tá bom? E é isso, meninas. Quero agradecer de novo. Muito obrigada. Hoje a nossa aula foi ótima, foi uma aula linda, um monte de gente veio. E que bom que vocês mandaram as perguntas. Eu acho que assim ficou até bem organizado, né? Que a gente consegue atender todo mundo. E sempre que possível, nós vamos fazer dessa forma. E eu acho que com os slides também a apresentação vai ficando mais organizada. Eu vou tentar mandar até sexta-feira, eu prometo, gente. A nossa agenda está um pouco apertada esses dias, mas eu prometo tentar mandar amanhã, quarta já, né? Tentar mandar isso até quinta, sexta para vocês, do material para quem teve na aula, eu anotei todos os nomes, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que veio. E, de novo, se ainda tiver dúvida aqui depois de ter ouvido toda essa apresentação aqui, pode mandar lá no nosso grupo que a gente está à disposição. Obrigada, meninas. Um beijo, boa noite para vocês e a gente se vê lá no grupo, tá bom? A gente vai conversando. E um abraço.